Eu sempre esqueço de botar para gravar. Então, política é a forma de viver junto, viver em muitos. E normalmente, quando a gente vive junto, vive num grupo, isso tende à desordem, tende à confusão. Por isso, a forma de organizar esse convívio é o que a gente chama de, normalmente, de política, mas políticos somos todos nós, a gente costuma falar que fulano é político ou que os políticos são tal coisa, mas os políticos são aqueles que a gente escolhe para representar a nossa política, a nossa, para exercer a nossa política. Então, somos todos políticos, tá? Todos precisamos conviver. E, por exemplo, aqui onde a gente mora num condomínio que tem 300 e poucos apartamentos. Aqui tem política para você, vamos dividir as vagas do condomínio. Como é que a gente divide as vagas? A gente tem um síndico que foi eleito por nós, porque escolhemos esse modelo de democracia representativa, de todo mundo decide, vota, escolhe um síndico. Então, a gente precisa se organizar de alguma forma. Acontece que, historicamente, a forma de organização está muito vinculada ao sagrado. É comum você ter, por exemplo, quando você vai numa aldeia indígena, é comum você ter um cacique e um pajé, numa tentativa de ter dois poderes. O cacique seria o poder político e o pajé seria o poder espiritual, religioso, sagrado. Mas os dois precisam trabalhar em conjunto. E normalmente o cacique tem uma função também sagrada. Então, essas figuras se confundem, se misturam e às vezes se sobrepõem. Mas, vamos ver aqui como é que a gente tem isso hoje em dia, tá? Uma elaboração que eu citei no nosso último encontro, aliás, vou subir o último encontro também no YouTube, quem não assistiu, vale a pena porque conversa com esse que a gente está tendo hoje. No último encontro a gente falou sobre violência e o Estado como esse detentor da violência. Mas eu citei de leve um livro do Freud, que é Totem e Tabu, que ele articula a ideia de que a origem da cultura seria uma família cujo pai era um pai todo-poderoso, por ser pai, por ser o maior dentre todos na hierarquia familiar. E um dia os irmãos se reúnem e decidem matar esse pai para roubar dele o poder. A morte desse pai, o parricídio, então daria para esses irmãos a força de eles agora governarem em conjunto. Esses irmãos, no medo de que algum dos irmãos faça isso um com o outro, a mesma coisa que fez com o pai, agora faça um com o outro, criam algumas interdições, alguns limites, para que essa convivência se mantenha, sem ninguém fazer a mesma coisa que fez com o pai. Então, o pai se torna, ao mesmo tempo, um totem. Totem é isso aqui que vocês veem de culturas primitivas, que são normalmente imagens ou humanas, ou animais, ou híbridas, de autoridade espiritual e que organizam a cultura ali ao redor. Então, o pai se torna esse totem, ao mesmo tempo, esse assassinato impõe tabus. O que são tabus? Você não vai fazer isso, não farás aquilo, para que a gente mantenha uma convivência comum. Então, Freud vai propor que nas culturas primitivas, esse era o governo primitivo, a forma política de se organizar primitiva. Começa com o sacrifício do pai e depois as interdições para os irmãos viverem juntos, tá bom?
pouquinho distante da gente, mas vai ficando mais próximo, tá? Essa aqui é uma imagem da Rainha Elizabeth II no dia da sua consagração, ou coroação. Ela talvez seja um dos vínculos atuais, dos que a gente tem, mais fortes com a antiguidade, porque é um rito antigo, antiquíssimo, que a Inglaterra ainda tem, mas que faz, sei lá, 70 anos, 60 anos que não acontece, porque a Elizabeth II não morre nunca. E aqui a gente vê a Elizabeth com um cetro e com um orbe, que eu já vou explicar como é que é, no meio de dois sacerdotes da igreja anglicana. A Inglaterra é incrível, né? Ela tem uma igreja só dela, que é a igreja anglicana. Então, aqui o cetro na mão dela, o orbe, que é um globo, é a representação da terra, com a cruz em cima, a coroa. E aqui eu ressaltei algumas palavras que o padre, o bispo, falou na hora da consagração dela. Receba essa orbe, isso aqui, colocada sob a cruz, e se lembre que o mundo inteiro é súdito do poder e do império de Cristo, nosso Senhor. Pelas suas boas obras, que você obtenha a coroa de um reino sem fim, como dom daquele cujo reino dura para sempre. Amém. Então você veja como essa sobreposição entre o sagrado e o político terreno, por assim dizer, é poderosa e é atuante nesse governo, que é um dos mais longevos. Eu vou mostrar para vocês um trechinho dessa coroação, porque eu acho que vale a pena para a gente ver. Aqui ela é vestida de dourado, ela recebe como se fosse um manto sacerdotal, ela é a sacerdotisa. Na verdade, na igreja anglicana, que é a igreja católica da Inglaterra, que é autônoma, não se subordina a Roma, na igreja anglicana, o rei é a autoridade máxima, é como se fosse o papa da igreja anglicana. Então, aqui, não só ela está sendo coroada como rainha da Inglaterra, do país, como ela está sendo investida do poder da autoridade máxima da igreja anglicana. Ela é ungida, e na unção dela, o bispo fala assim: como Salomão foi ungido, como Davi foi ungido, eu também te unjo, com óleo, assim. O óleo está, inclusive, na abadia de Westminster até hoje, o frasquinho do óleo. Então, olha como a coisa é religiosa. E o Império Britânico foi o maior império em dado momento da história, e ainda hoje é poderosíssimo. E por mais, olha como é engraçado, por mais que o governo britânico seja democrático, porque tem um parlamento com parlamentares eleitos democraticamente, também tem uma monarquia. Olha como convivem esses modelos diferentes de governo. Então, os governos vão ficando complexos ao longo da história, né? Eles saem lá do primitivo. Será que vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Porque tem o som aqui do vídeo também. Os governos saem lá do primitivo, do pai, dos irmãos, disputando poder, disputando autoridade, vão se sofisticando, mas sempre carregam alguma coisa de primitivo. Você vê que ela vai sendo investida com todas as joias da coroa, vem chegando a própria coroa ali mesmo, que é cheia de símbolos cristãos, tem uma cruz em cima, e ela é investida como uma representante de Deus. Tá bom. Então, aqui ela é
ela é uma representante de Deus na Terra, essa é a ideia, e ela deve caminhar junto com o Império de Cristo. Por isso que a orbe dela tem uma cruz em cima. Os papas na Igreja Católica também têm todos esses elementos, porque eles foram constituídos junto ali com a monarquia europeia, na mesma época. Bom, vamos falar de um elemento, tá? A gente poderia falar de cada um desses elementos, mas vou pegar um que é a coroa. A coroa, desde a era mais primitiva, se destinava a ser um halo de luz que indica a cabeça sagrada. Sabe a auréola dos santos, aquela iluminação em volta dos santos? É mais ou menos isso que indica qual é a cabeça sagrada, a cabeça que nos dirige. Então, destaca essa cabeça sobre todos os outros. E aí a gente tem, claro, esse paralelo chocante, escandalizante, que é a coroa de Cristo, que é feita justamente com aqueles espinhos que são o resultado da nossa queda. Lembra que a terra foi amaldiçoada com a nossa queda? E Deus falou assim, agora a terra vai dar espinhos. Esses espinhos é o que coroa Jesus Cristo, plenamente homem, coroado com a maldição da terra. Olha que coisa incrível. Então a gente vai tendo um paralelo aí, porque Cristo é de fato chamado no Apocalipse como Rei dos Reis. Mas vamos adiante. Então a gente teve no Brasil, por exemplo, monarquia, até 1889, tivemos o Império, né? O Brasil Império. Mas olha, todo governo, todo tipo de governo tem ritos e gestos. Gestos, gente, é uma das coisas mais poderosas da política, são os gestos. A política é uma coisa curiosa. Imagine você que eu chego na sua casa e eu não te cumprimento. Eu vou entrando. Isso é um gesto, né? Que pode azedar a nossa relação. É um gesto político. A política é feita toda de gestos. Gestos e ritos. Então a gente viu os ritos da cerimônia de consagração e coroação da rainha. Então tem trajes. Quais são os trajes de um rei, de uma rainha? Mas aqui trazendo mais perto do Brasil, mais para frente a gente vai falar quais são os trajes de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Não é uma camiseta como eu estou vestindo. Tem os trajes que empoderam, que dão autoridade. Tem cerimônias, tem símbolos, tem palavras sagradas, ou seja, e isso vamos trazer para a atualidade. Quando um presidente fala, quando um parlamentar fala, quando um juiz fala, ele fala com palavras distintas. Quando a gente assiste a sessão do Supremo do STF, a gente quase não entende, às vezes, algumas coisas que eles falam, porque são palavras sagradas. O que está sendo dito ali precisa orientar todos os tribunais, toda a jurisprudência do Brasil. Então, são palavras sagradas que todo mundo dá atenção, são registradas, entram para a história. As presenças, quem está presente, um presidente, imagine o presidente Bolsonaro ir na posse de um presidente comunista. Seria um escândalo, porque a presença de um na cerimônia do outro, né? Então, tudo isso aponta para a consagração da autoridade. Autoridade vem da palavra autos, no grego, o eu, o próprio. O que é um automóvel? É aquele que se movimenta sozinho, próprio. Ele não precisa de nada, de ninguém.
Ele próprio se movimenta. Então, quem é a autoridade? Quem é que faz a coisa andar? Quem é que tem o poder? Então, todos esses elementos que estão presentes em todo governo, em toda política, apontam para a consagração da autoridade daquele que tem o poder. Bom, então no Brasil a gente teve... não, antes de entrar no Brasil. Essa aqui é uma frase que eu usei no nosso último encontro sobre a violência, que a violência pactua. A violência é um pacto em torno do qual uma sociedade se organiza. A violência está por trás de todo pacto social. É como eu falei lá no início, a gente vive junto, mas esse viver junto começa a dar problema. A gente começa a brigar. Logo, logo a gente começa a se bater. Então a gente precisa de um pacto social, a gente precisa de um jeito de viver junto que organize essa bagunça para que a gente não se mate. Então, você pode procurar na história de qualquer sociedade, na fundação dela, nas origens dela, você vai encontrar violência. Aqui eu botei um símbolo que a gente costuma associar com prosperidade, liberdade, oportunidade, né? E que, na verdade, eu já vou botar a imagem do Delacroix, mas é o símbolo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha como ideal a liberdade. E a Revolução Francesa foi um dos processos políticos mais sanguinários da história, da humanidade. Em que a burguesia, junto com todos os trabalhadores, os famintos, os desesperados, pegaram os nobres e guilhotinaram todo mundo, né? Então, acaba que a liberdade se torna o ideal da Revolução Francesa, e os franceses, quando os Estados Unidos começam a se emancipar e se tornam essa grande nação, os franceses presenteiam os Estados Unidos com essa estátua que hoje fica lá em Nova York. Mas esse ideal da Revolução Francesa inspira todo mundo, o mundo inteiro é inspirado por esse ideal. Mas antes de chegar na Revolução Francesa, um detalhe que é anterior à Revolução Francesa, que é esse livro importante do Thomas Hobbes, chamado Leviatã. Leviatã é uma imagem bíblica, apesar do Hobbes ser taxado de ateu, em que ele propõe que o soberano, que o Estado, deveria ser um ente que represente a somatória de toda a população. Por isso que você vê nesse soberano, nesse príncipe, um monte de ser humaninhos assim, ó, que o compõem, né? É uma multidão. Essa ideia de multidão que toma forma numa figura maior é o que ele acha, o que ele propõe que seja a forma de governo ideal. Aqui é o declínio do feudalismo, aqueles pequenos proprietários de terra que empregavam a população rural, e ele está falando que todo mundo tinha que se juntar embaixo sob essa figura do soberano. Isso foi no meio da Guerra Civil Inglesa. E isso lembra muitas referências bíblicas, né? O Leviatã é um dragão que aparece em Jó, aparece também no Apocalipse. No Apocalipse, o dragão é um ser de várias cabeças que comanda o mundo, que dirige o mundo, mas você tem várias cabeças e é difícil saber qual é a cabeça que manda. Parece um pouco com os poderes que coordenam, sem que a gente se dê conta, o andamento do mundo. A gente não sabe quem manda no mundo, né? É o Trump? É a Angela Merkel? É quem? São os bancos? São os Illuminati? São os não sei o quê? Não sabemos, porque é um dragão de tantas cabeças que a gente não sabe. Mas essa ideia do Leviatã se tornou importante. O Hobbes falava o seguinte,
que se deixar a gente pela própria sorte, vira uma guerra de todos contra todos. Então precisa de uma organização que segure isso. Agora, é assustador, eu acho horroroso essa imagem. Leviatã na Bíblia é sempre sinal de Satanás, de diabo. Então, eu acho que merece um pouquinho da nossa, um alerta, tá? Que o Estado se propõe a ser isso. Essa é uma outra frase que a gente usou na última conversa, que o Estado faz um sistema de gestão da violência. O Estado é o que tem prerrogativas de agir de forma violenta dentro da lei, né? Pela polícia, pelo exército, pelo sistema prisional. Então, ele tem um sistema de gestão para gerir a violência mesmo. Aqui é a imagem que eu falei do Delacroix, que é a Marianne, que é a musa da liberdade, que dá origem à nossa bonitinha aqui do Real, da República, né? As duas são a mesma figura, que também é aquela mesma moça lá em Nova York. É a liberdade? Mas é a liberdade da República. Então, é a mesma moça, que também está em muitos templos não convencionais, templos maçônicos, templos assim, tem às vezes uma estatuinha dela, que é uma figura emblemática dessa Revolução Francesa, que depois os soberanos. Então, o ideal é cada homem um rei. Não tem mais um rei para todo mundo. Cada homem é um rei. E vota. E tem sua representação. Agora, foi um sistema, foi assim, um processo horroroso de muitas mortes, de muito sangue, de muita contradição, que precisa ter balanço. E era um ideal religioso. Aqui que eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, porque a gente tem muito para cobrir. Amor, pega aquele... Ah, não, tá aqui. Tem um livro interessante, que é esse Os Deuses da Revolução, eu não sei se eu já falei dele, que fala justamente desse vínculo da Revolução Francesa com um ideal religioso. A ideia era criar uma religião humana, criar uma religião humanista que resolvesse todas as outras. A ideia era assim, olha, a religião é um feitiço que se sobrepõe às pessoas, que encanta as pessoas, mas é só para justificar sua miséria. Então vamos criar um sistema de fé, de crença, que sirva para todo mundo e que governe a todos, para que todos sejam livres. Esse é o ideal. E isso pega muito em quase todos os países que se dizem republicanos. A república vem dessa ideia. Naquele momento na Europa, já tinha passado a Renascença, chegou o Iluminismo, que é a ideia de que assim nós seremos iluminados pela lógica, pela razão, pelo pensamento. Então, se a gente entender as coisas, se a gente estudar todas as coisas, o pensamento vai nos fazer evoluir e vai nos proporcionar o bem universal. Então, essa ideia pega por todo mundo e chega até o Brasil. Esse daqui, meus irmãos, é o Templo da Humanidade, que fica na rua Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Fundado em 1887 ou 97, salvo engano, 1897, alguma coisa assim. E que ele é fundado para cultuar a humanidade. Quem frequentava esse templo são aqueles que fundaram a República Brasileira. O lema do positivismo, o positivismo era uma religião humana, era justamente isso a que se propunha a Revolução Francesa. Auguste Comte era o fundador dessa proposta do humanismo, e ele tinha isso aqui de princípio, olha, o amor por princípio e a ordem por base
o processo por fim. Por isso que a nossa bandeira foi escrita com ordem e progresso. Saiu disso aqui, da teoria do Auguste Comte. Então, houve até um debate, porque queriam colocar amor, ordem e progresso. Mas o amor caiu, porque achavam que era muito emotivo, muito afetado para ficar na bandeira de um país. Mas o Comte acreditava na interpretação científica da realidade, que se a gente pensar as coisas direitinho, se a gente analisar tudo direitinho, a gente chegará no bem universal, as pessoas serão evoluídas e tal. E eles têm uma trindade positivista. O negócio é tão confuso que eles têm essa trindade positivista, que eu não vou lembrar agora, mas é a humanidade, a Terra e o universo, uma coisa assim. Mas aqui eu peguei uma foto de um culto positivista, que eu acho uma coisa bizarra, assustadora. Aqui você tem um altar para a humanidade, que é retratado na figura de uma mulher com um bebê. Veja como a coisa se parece muito com a Igreja Católica, né? Não é a Virgem Maria e o Menino Jesus, é a humanidade com uma criança. Você tem aqui escrito humanidade, aqui ao redor você tem palavras sagradas. Nos quadros aqui não dá para ver direito, mas tem uma que tem o Conte morrendo e a humanidade abraçando ele. Enfim, e um orador faz às vezes de pregador aqui, né? Eu acho uma coisa bizonha, assustadora. E esse templo está caindo aos pedaços, o teto desabou, mas tem um outro em Porto Alegre, recado para a Adri e para o Marcos, tem um outro em Porto Alegre desse templo, e o do Rio de Janeiro tem uma vaquinha para ver se restaura, porque o teto desabou mesmo, porque ficou abandonado, essa foto é super antiga. Mas você vê a bandeira do Brasil, né? Enfim, eu acho que depois eu faço a minha crítica. Acho que na hora que eu desligar a câmera eu faço a minha crítica mais contundente. Então, por isso que a gente tem essa bandeira, ordem e progresso. Você sabe que a bandeira reproduz aqui, a nossa bola azul, reproduz a orbe da coroa portuguesa, porque toda coroa tinha orbe, a ideia de que de impérios, né, de alcançar o globo. Então, a coroa portuguesa tinha a orbe, as estrelas e as cores da casa de Orleans e Bragança. Então, nossa bandeira manteve a estrutura imperial com a mixórdia positivista de ordem e progresso. Para mim é uma vergonha, uma desgraça. É linda, tá bom, mas, puxa, o que ela significa me envergonha. E eu vou falar com a câmera ligada mesmo. Eu acho que os positivistas não têm templo restaurado porque eu acho que eles estão em todas as igrejas evangélicas, ou em grande parte das igrejas evangélicas, das igrejas católicas e de muitos outros templos. Todo pensamento humanista que acha que organizando o mundo a gente consegue alcançar prosperidade, para mim, botar a bandeira dentro de um templo é uma vergonha para mim. É triste, é idólatra, é triste. Então, acho que os positivistas nem precisam de templo, eles entram em boa parte dos templos evangélicos e se dão por satisfeitos. Bom, limpar o veneno. Aqui, chegando mais nos dias de hoje, olha como são. A gente tem 3 poderes, que é uma ideia que evolui a partir da Revolução Francesa. Montesquieu tinha uma divisão um pouco diferente do que a gente tem hoje. Mas olha que engraçado como os elementos de rito, de sagrado, de vestes, né? Então, você vê os juízes togados, parecem grandes sacerdotes, magos, bruxos, né? A gente tem essa montagem, eu achei na internet.
Achei engraçadinha. Com a justiça aqui ao fundo, como se fosse um ser mitológico, né? Então, eles têm essa linguagem sagrada, tem os ritos. Quando foi empichar a Dilma, o que se debateu no Supremo foi qual é o rito para empichar. Então, rito é coisa de ritual, coisa do sagrado, né? As nossas casas legislativas, tanto o Senado quanto a Câmara, representam essas multidões. Foram elas que escreveram o pacto que nos une, que é a Constituição. O nosso chefe do executivo mora num palácio, não é rei, mas mora num palácio. Mesmo morando em palácio, se veste como gente normal, ou seja, é o povo no palácio, é o meu representante que eu votei morando no palácio temporariamente. Antes de morar no palácio, ele foi o candidato ideal. Candidato vem da palavra cândido, ou seja, sem mancha, imaculado, que tem um caráter super religioso também, né? Então, o candidato que foi eleito por todos nós, ele é empossado, toma posse para conduzir a nação a um futuro próspero. É isso que a gente espera dele. E que cumpra o pacto que a multidão celebrou, representada nas câmaras, nas casas legislativas. Então, todos esses elementos religiosos estão presentes na nossa República. E tem o ideal de capturar o nosso coração, a nossa imaginação, a nossa volição, a nossa vontade, a nossa disposição, o nosso compromisso, esse pacto, né? Essa coisa da Constituição, é um pacto, o pacto federativo, tem o interesse de nos vincular a esse projeto de governo, que é um projeto que você viu que tem origens sangrentas, assustadoras. E sem falar em toda a história do Brasil, tá? Só estou pegando uns recortes. E eu vou avançar mais um presidente depois da Dilma, e não vou avançar mais, para não pecar mais, que é o Temer. No discurso de posse do Michel Temer, olha o que ele diz. No finalzinho do discurso. O nosso lema, que não é um lema de hoje, o nosso lema é ordem e progresso. A expressão da nossa bandeira não poderia ser mais atual, como se hoje tivesse sido redigida. Finalmente, meus amigos, fundado num critério de alta religiosidade. E vocês sabem que religião vem do latim religio, religare. Portanto, você, quando é religioso, você está fazendo uma religação. E o que nós queremos fazer agora com o Brasil é um ato religioso, é um ato de religação de toda a sociedade brasileira com os valores fundamentais do nosso país. Foi isso que o Michel Temer falou no seu discurso de posse. Mais claro do que isso, impossível. Então, ele está falando, nós temos uma missão de religar. Temos a missão de fazer essa sociedade próspera. Essa é a missão política. A missão política é religiosa. Tá? Beleza? Eu encerro o Brasil no Temer. Aí, o que a Bíblia diz para a gente? Como é que a gente encontra essas experiências no povo hebreu? Eu falei assim de forma bem genérica da experiência mais europeia e das raízes que nos trazem para o Brasil. Vamos passar um pouquinho pela experiência hebreia, a experiência dos hebreus. Aqui, a gente tem um primeiro caso em Êxodo 18, que é Jetro conversando com Moisés. Deixa eu botar aqui para vocês. Moisés já tinha tirado o povo do Egito, eles estavam no meio do deserto. Olha que coisa interessante. Jetro, sacerdote de Midian, olha que interessante, Jetro era um sacerdote pagão, né? Era sacerdote dos midianitas, que é outro povo.
mas ele era sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor o havia tirado do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele levando consigo Zípora. Não, eu vou um pouquinho mais adiante. Ele bendiz o nome do Senhor, tá como se ele tivesse convertido, né? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo da mão dos egípcios. E então Jetro ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. Olha que coisa incrível, um sacerdote pagão se convertendo antes de Deus estabelecer o tabernáculo e tal. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Olha, Moisés era desses líderes tribais que reunia o papel religioso, o papel político, o executivo, o judiciário e o legislativo. Era Moisés. Então o povo estava desde a manhã até o pôr do sol esperando Moisés julgar as causas de todo mundo. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou te dizer. Eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus e leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Olha o que Jetro está instituindo aqui. Um tipo de... Não é uma democracia representativa, mas é um tipo de representatividade que chega até 10. Cada 10 vai ter um representante, cada 50 vai ter outro representante, cada 100 vai ter outro, cada 1.000 vai ter outro. Olha essa estrutura que Jetro está propondo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. E diz a Bíblia que Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para sua terra. Olha que interessante essa contribuição de Jetro antes de voltar para Midian. Impressionante. Então é uma experiência quase que de democracia representativa, pelo menos na questão de legislação, de julgamento, de resolução de causas, né? Da experiência hebreia. A gente tem depois 1 Samuel 8. O que acontece? O povo de Israel vai vendo que Samuel está chegando no fim da vida e os filhos de Samuel já estão, não são como Samuel. O que acontece com o povo? O povo caminhou durante muito tempo, entrou em Canaã. Em Canaã, Deus levantou juízes. O livro de Juízes fala, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia conforme a sua própria vontade, e Deus levantava juízes para libertar o povo das opressões e dos inimigos. Foi assim, Deus levantou juízes, Deus levantou profetas,
Às vezes o juiz também era profeta, mas Samuel é esse grande profeta que unge Saul, e aqui é o episódio anterior, um pouquinho antes dele ungir Saul. Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Ou seja, esse modelo, esse sistema, estava ruim, porque os filhos de Samuel não tinha conseguido fazer com que seus filhos fossem tementes a Deus como ele era. Então, diz a Bíblia, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora que vocês nos constituam um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Olha que interessante. As nações já tinham esse sistema, esse modelo. Israel era um povo sem rei. Era um povo com juízes, era um modelo de governo muito diferente das outras nações. Então eles pedem isso para Samuel. Samuel, no começo, fica desgostoso, não gostou dessa palavra. Mas Deus fala assim: não, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Porque depender de juízes era depender de Deus. Porque Deus tinha que tratar com o coração do juiz, né? Deus tinha que dar arrependimento, conversão. Eles achavam que era melhor ter um rei igual a todo mundo e já resolver essa questão. Então, o que eu queria ressaltar para vocês é o que Samuel fala aqui, ó. Que o que vai significar ter um rei? Se vocês tiverem um rei, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ou seja, os filhos de vocês vão ser colocados na guerra para morrer antes do rei. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar o campo dele, fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Ou seja, vai acumular os tesouros para si mesmo e vai construir exércitos para si mesmo. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais. E dará aos seus servidores, ou seja, o Estado vai ficar com uma boa parte da sua riqueza para os seus próprios servidores, os servidores públicos. Ficará com 1/10 dos cereais das uvas que vocês escolherem para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. E assim por diante. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Thaís falou aqui atrás, misericórdia. É isso mesmo. Vocês querem isso para vocês? Então tá bom. Naquele dia vocês vão clamar e o Senhor não vai ouvir, porque é o que vocês estão escolhendo para vocês. É isso que vocês querem? Aí eles, não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Coitados, tolinhos. Daí que vem Saul, né? Que é o primeiro rei de Israel. Então, mais uma experiência dos hebreus. Aí, vamos avançar muito na história, você já sabe que Davi consegue manter Salomão, mas Salomão não consegue manter seus filhos, divide o reino, exílio, aquela coisa toda. Muito adiante, depois que eles voltam para Jerusalém, Jesus é perguntado, é lícito pagar impostos a César ou não? Essa é a pergunta de 1 milhão de esmeraldas. As pessoas querem, os religiosos querem botar Jesus numa encruzilhada, num beco sem saída, numa pegadinha, e perguntam, é lícito pagar imposto a César ou não? Porque o que acontecia? O povo de Israel
estava subjugado pelo Império Romano. E o Império Romano não é como... O Império Romano era uma coisa engraçada. Ele mandava os seus exércitos para ocupar, apontava governantes, que naquele momento ali eram os tetrarcas, Herodes era um deles, mas Pilatos também, governador da Judéia. E eles conviviam com o povo. Só que o povo tinha que pagar imposto para Roma, o Império. Então, a ideia aqui é assim, Jesus, nós não somos o povo de Israel, não somos o povo de Deus, é lícito pagar imposto ao César, que é romano, que não tem nada a ver conosco, está ocupando a nossa terra. Aí a Bíblia diz, mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu, mostrem-me um denário de quem é a figura e a inscrição. Gente, eu esqueci de botar um denário aqui, deixa eu ver se eu acho agora. Denário Tibérios. Porque essa inscrição faz toda a diferença na interpretação desse texto. A gente não tem mais muito tempo, mas aqui está dizendo assim, Maximus Pontífice. Aqui que será que está dizendo? César... Não sei exatamente o que está dizendo aqui do outro lado, mas Máximo Pontífice quer dizer assim, pontífice é sacerdote. Pontífice é aquele que faz a ponte entre a terra e os céus. A gente chama o Papa de pontífice, né? Que é resultado, que é a herança do Império Romano. Então, quando Jesus fala, de quem é essa imagem e essa inscrição? O cara ia pegar o denário, alguém deve ter pego o denário, tá lá a cara do César, e escrito Máximo Pontífice, sumo sacerdote do universo, filho dos deuses. Tem algumas moedas que, inclusive, tem as crianças brincando com o universo. É muito engraçado, mas a ideia é que o César era o filho dos deuses, o filho de Zeus, o representante de Zeus na Terra. E essa é a imagem do César. Então, Jesus responde para eles assim, olha, deixa eu voltar aqui. Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Ora, na verdade, a imagem aqui. A imagem é do César e a inscrição é do César, dizendo que ele é Deus sobre tudo. Eles respondem, de César. Então Jesus lhes disse, pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, deixa para a gente essa retumbante pergunta. O que é de César? Porque ele está dizendo que ele é máximo pontífice, que ele é sumo sacerdote, filho dos deuses. Ele é? O que é de César? Essa é a pergunta. E a Deus, o que é de Deus? E a gente pode perguntar, o que é de Deus? Tudo, né? Tudo é de Deus. E aí, se a gente perguntasse, onde está a imagem, que aqui está traduzido como figura, né? E a inscrição de Deus. Se na moeda está a imagem e a inscrição de César, onde está a imagem e a inscrição de Deus? Ora, na humanidade e em toda a criação. Então, se Jesus estivesse falando para a gente, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que eu precisaria entender disso? Bom, para mim, de César, não é nada. Se a moeda diz que é dele, tá bom, fica com a moeda. Não interessa.
Mas o que é de Deus? Tudo. Então eu vou dar a Deus o que é de Deus, inclusive a moeda que eu estou dando para César. É de Deus, na verdade. E César também é de Deus. E toda Roma é de Deus, e tudo é de Deus. Então você vê que Jesus coloca a gente numa situação impressionante aqui. Tanto que o texto continua dizendo, depois que Jesus respondeu isso, ninguém fazia mais pergunta nenhuma. Porque depois do que ele falou, não dá para falar mais nada. Devolve para Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É tudo. E cadê a imagem de Deus? Está na humanidade. E a inscrição de Deus? Está na criação toda. Bom, mais um outro exemplo da experiência cristã já. Atos 6, tá bom? Já é os primeiros cristãos experimentando a comunidade de fé. Então, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os helenistas são aqueles estrangeiros que não eram hebreus de nascença, eram judeus de outras partes. Então, eles estavam falando assim, na hora de distribuir as riquezas, porque todo mundo vendia o que tinha e dava para os apóstolos, lembra? Os apóstolos distribuíam para todo mundo ter o suficiente. E aí os helenistas brigam assim, estão esquecendo das viúvas helenistas aqui. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, para distribuir as cestas básicas, para garantir que todo mundo tenha. Não é correto que a gente deixe a palavra de Deus para fazer isso. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Opa, olha uma experiência democrática representativa. Não nos moldes atenienses, claro, mas escolham entre vocês representantes, homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, agora a gente não vai entrar nessa distribuição dos recursos política. A gente vai ficar com a oração e com o ministério da palavra. Vocês escolham entre vocês. Isso é uma demonstração incrível de partilha do poder. Eles podiam dizer, não, a gente resolve, daqui. Porque todo o dinheiro já está com a gente vai resolver. Vamos distribuir melhor isso aí. A gente já resolve essa história. Não. Eles falaram, gente, a gente não é para isso. A gente vai cuidar da oração e da palavra. Vocês, escolham entre vocês. A gente não tem poder. Jesus nos chamou para servir. E se para servir precisa de mais gente encarregada, então escolham entre vocês. Mas homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Imagina se a gente tivesse políticos de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Que lindo que seria. Deixa eu ver a hora. Quase. Filipenses 3. Paulo fala para a gente aqui. Vou só destacar um versículo, que é o versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. O Senhor Jesus é soberano sobre tudo, a nossa pátria é outra, é por essa que nós aguardamos, essa é a nossa pátria mesmo. E Romanos 13, Paulo começa dizendo assim, Romanos 13 é um texto que dá muito problema, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, a gente pode conversar melhor sobre ele outro dia. Paulo fala o seguinte, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Paulo está usando a estratégia de Jesus, quando fala para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele fala para eu estar sujeito às autoridades superiores, a qual autoridade eu devo estar sujeito?
qual que é a autoridade máxima? Quem é o pontífice máximo? Não é o presidente da República. Não é a Constituição Federativa. Não é a Assembleia Legislativa. Né? Não é. Qual é a autoridade superior? E a gente pode pegar o texto todo para dar uma olhada. Porque Paulo escreve isso aos romanos. E olha que interessante, Paulo vai ser morto em Roma. Então, olha o que ele fala: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ora, Paulo foi morto pela autoridade romana. Então, ou a gente acredita que ele estava fazendo mal em Roma, quer dizer, né, em todo o império, ou a gente acredita que nesse texto tem uma pegadinha, que ele está falando que as autoridades são instituídas por Deus para fazer o bem e não para condenar o bem. Logo, se ela está condenando o bem e Paulo acredita que está fazendo bem e é condenado pela autoridade, essa autoridade se deslegitimou, se tornou ilegítima, se tornou usurpadora, se tornou desalinhada com Deus. Que, no fim das contas, quer dizer que... então, aí ele termina, perdão. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Não foi o que Paulo teve. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus. Ministro aqui é servo, tá? A palavra diácono. A autoridade é diaconisa de Deus, vingadora para castigar quem pratica o mal. Ele foi morto pela autoridade. Então, ou ele praticou o mal, ou a autoridade se destituiu do serviço de Deus, da diaconia de Deus. E aí ele termina, então, dizendo: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são diaconisas de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não devia ter essa divisão de perícope aqui, porque ele continua: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Maravilhoso. Paulo, sem afrontar o César, quer dizer, olha o finalzinho: mas revistam-se do Kyrios, que era um título do César. Revistam-se do Kyrios Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. O que ele está falando é: o César se veste da autoridade do império, por isso César se chama de Kyrios Kaiser, Senhor César, porque ele é soberano sobre tudo. Mas vocês revistam-se do Kyrios Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa pátria é outra, a autoridade suprema para nós é outra. Olha como Paulo faz uma reviravolta nesse texto sem afrontar diretamente o César, porque ele está escrevendo para os romanos. É muito subversivo esse texto. É que a gente, às vezes, lê de forma muito superficial e fala: não pode afrontar a autoridade, não fala mal do presidente, não fala mal de não sei quem. Nada a ver. Ao contrário. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e respeitem autoridades superiores que estão na nossa pátria celestial. Eu vou encerrar por aqui, falei demais, e eu quero ouvir vocês, reverberações, o que vocês têm a dizer.
tem um chat aqui falando que a Timinha tinha que sair. Que bom. Que bom não que ela teve que sair, mas que bom que ela fala aqui, obrigada e tal, depois assiste a parte final. Algum comentário?